Olá, bem-vindos ao Conexão Cultura mais uma vez e hoje vamos mostrar para vocês a arte do grafite. E o nosso encontro foi com o artista Max Deli. Max, obrigado por ter aceitado o convite da Unipar, do Conexão Cultura, da TV+. Bom, primeiramente vamos conhecer um pouquinho mais da tua história. Você é formado em antropologia, é isso? Como que te ajudou essa formação nas suas intervenções ou te ajuda nas suas intervenções artísticas? Bom, primeiro é assim, eu fiz uma antropologia voltada para a antropologia urbana. Então, a minha monografia, quando eu fiz o meu trabalho, eu fiz sobre os espaços públicos de lazer. Então eu fui para uma praça, fiquei um trabalho de campo de 6 meses, né, junto com aquela comunidade, observando como eles interagiam com aquela praça, os ressignificados que eles davam. E nesse lugar eu já tinha um grupo que fazia grafite comigo, né? Fazia grafite, andava de skate. Então foi nesse mundo aí que eu comecei a trabalhar a questão das teorias de ressignificação de espaço público, né? Toda essa questão cultural e antropológica em cima desse mundo social, né? Então, a minha formação como cientista social, ela veio pós eu já ter iniciado no grafite, né? Eu já tinha alguns anos já que eu já trabalhava com a arte. E quando eu entrei no curso, eu descobri com alguns professores que eu estava no curso certo, que era por aí mesmo, que eu poderia trabalhar, inclusive, essa questão dessa arte urbana dentro dos paradigmas antropológicos. Entendi. Você pode nos explicar por que nós chamamos de intervenção? É correto esse termo quando a gente se refere ao grafite, esse tipo de arte? Sim, é chamado de intervenção urbana, né? Ou seja, você faz quando você intervém no cenário urbano. Então o cenário urbano está ali, a rua com aquelas cores chapadas, muitas vezes só o cinza com lodo escorrido pela parede, e aí você pega e transforma aquela paisagem. É uma transformação, uma intervenção. Você chega, intervém naquilo e dá uma outra cara para aquele lugar. Por isso que se chama assim de intervenção. Essa intervenção ela pode ser livre com iniciativa própria, do próprio artista chega lá e fazer a intervenção, pode ser articulada com uma secretaria municipal, estadual, federal, pode ser com uma empresa que quer fazer um espaço deles que tá na rua. Entende? Tem todas essas formas de ser feito. E talvez essa é uma pergunta muito clichê, acredito, acerca do assunto, mas qual a diferença aqui pra gente, nós brasileiros, entre pichação e o grafite propriamente dito? A gente tem algumas vertentes no mundo que associam algumas coisas, algumas peculiaridades. No Brasil, foi colocado por conta assim, de planos de governo de algumas décadas já, de utilizar aqueles artistas que faziam murais, né, artísticos nas ruas, colocar eles como grafiteiros e grafite como arte, de uma forma de transformar isso em oficinas para combater a pichação, que são as inscrições, muitas vezes a pessoa diz, é um rabisco, mas ali tem uma informação, né? Tem uma escrita, muitas vezes é o nome da pessoa, o apelido, o nome de um grupo, né? E colocou um contra o outro, assim, porque fora do Brasil é tudo igual.
O grafite, você vai e faz um risco, é grafite. Você faz um painel enorme, é grafite. Né? A questão da arte, ela vem separada. No Brasil a gente coloca grafite é arte e pichação é crime. Né? Fora do Brasil, principalmente Europa e Estados Unidos, grafite é grafite, independente dele ser crime ou ser arte. É tudo grafite. Essa questão de colocar muito mais voltada assim para a questão da arte vem dos muralistas. Então, teve um movimento no México, na cidade do México, que artistas que não eram grafiteiros, artistas de pinturas mais clássicas, digamos assim, começaram a fazer murais gigantes nas ruas. E isso acabou influenciando o mundo inteiro. E os caras faziam com pincel, com rolo, e aí o pessoal que usava as latas começaram a fazer daquele modelo, começaram a criar os seus murais pelo mundo. Entendi. Então o grafiteiro ele quer passar uma mensagem? Sim. Sempre? Sempre. É meio complicado assim, né, por conta do que a gente já escuta muitos e muitos anos no Brasil, de colocar a pichação contra o grafite, né, de que um é isso e um é aquilo, mas ambos estão passando uma informação, né, independente do tipo de informação. Muitas vezes a gente olha e desagrada ver uma pichação na rua, dizer, a pessoa está denigrindo o patrimônio público ou privado, né, mas tem uma informação ali. Ele está passando alguma coisa e tá mexendo com as pessoas que vêm. Ela pode ter uma repulsa com aquilo, dizer, cara, isso é um criminoso, tem que mofar na cadeia, um cara desse, que fez um negócio desse. Mas tem uma informação também passando ali, tem um sentido. Pode ser uma coisa boa, pode ser só um cara que está com autoestima baixa e quer colocar o nome na cidade, o nome dele, para que todo mundo saiba como é o nome dele. Né? É uma informação. Tem outros que vai mais, já tem um cunho político, ele está querendo agredir o poder público, colocando palavras de ordem ou coisas que agridem o sistema. Né? E aí tem os que utilizam o cenário urbano como galeria de arte, que aí é como no Brasil a gente chama, esses são os grafiteiros, né? Mas são os artistas que querem utilizar os espaços públicos como uma galeria de arte. Então, a arte vai ser acesso a todos. Ela não vai estar restrita dentro de um salão fechado, que muitas vezes tem uma bilheteria que a pessoa tem que pagar para entrar, para ver aquela arte. Não, ela está na rua, todos que estão passando ali estão tendo acesso. E ela é efêmera também, porque ela não vai durar muito tempo ali, né? Ela não vai durar muito tempo, por mais que seja bom o material que você use, ela não vai passar de 4 anos naquela parede, porque sol e chuva ali vai destruir ela inteira. Entendi. Você vê uma mudança, uma evolução da arte das gangues nova-iorquinas, que é onde essencialmente começou essa intervenção urbana, do grafite atual? Teve alguma evolução? Olha, teve pessoas que passaram disso, né? Que eles foram além. Mas até hoje ainda existem essas gangues, ainda existe esse pessoal que faz esses bombardeios que chama, que é os bombers, que são aquelas letras meio gordinhas e tal, com 2, 3 cores, né? Que estão geralmente passando o nome de um grupo, e ainda existe essas rixas de demarcação de território. Isso é coisa de metrópole, né? Então, cidades de 3, 4 milhões de habitantes para cima, você vai encontrar essas coisas acontecendo, né? Mas muitos foram além disso. Então, você encontra facilmente entre os grafiteiros conceituados pessoas que são arquitetos também, né? Que estudaram artes visuais, que são publicitários, que têm agências publicitárias e que são grafiteiros também, que desenvolvem produtos para marcas famosas, sabe? E estão utilizando também a arte para jogar na rua. Então, o olhar dele e o traço dele, o resultado na rua é outro. É outro do que aqueles que estão ainda na história de demarcação de território, de que o meu grupo aqui é que manda nesse bairro, se o cara entrar, a gente vai e picha por cima do outro, sabe? Que é uma coisa bem interessante,
pulando assim pro link que a gente estava falando anterior, é que onde tem um grafite, dificilmente um pichador vai lá e passa em cima, sabe? Há um respeito, assim, de que o cara entende que o cara usou 10, 15 latas de spray para fazer aquilo ali, demorou 6, 8 horas para fazer um trabalho daquele, e ele em 30 segundos vai lá e, sabe, modificou o cenário. E existe mesmo esse respeito, sabe? Mesmo que o cara não conheça, não sabe quem é aquele grafiteiro que foi ali, o cara ele vai fazer a pichação dele do ladinho, para que quando a pessoa tire a foto apareça o dele junto, sabe? Mas ele não vai chegar e vai jogar em cima. Se houver isso, é porque existe uma rixa pessoal. Aí tem coisas pessoais que aconteceram fora, em algum momento da vida deles, que aí o cara acaba indo lá e estragando o grafite do outro. Para um bom apreciador de qualquer tipo de arte, como que ele, assim, em poucas palavras, como que ele vai reconhecer o grafite de longe? Quando a pessoa que aprecia qualquer tipo de arte, ela vai reconhecer que aquilo é um grafite através de que olhar? Como deve ser esse olhar dessa pessoa? Eu creio que tem a ver com essa questão tá mais ligado à estética, né? A uma estética que te leva a um sentido. Não necessariamente que diga, o grafite tem que ser colorido, tem que ter várias cores e tal. Não necessariamente, a pessoa pode trabalhar só com preto e branco, ou às vezes com uma única cor e a cor do muro e fazer uma ideia. Mas geralmente tem uma mensagem que vai te fazer refletir sobre algo. Que pode ser uma coisa bela, que a pessoa descontraia o dia dela, ela passou por ali e olhou e disse, nossa, adoro passar por aqui, que quando eu vejo isso aqui eu fico bem, né? Mas também pode ser coisas de intervenções, assim, de denúncias. Como muitos grafiteiros, eu conheço inclusive meninas que são grafiteiras, que elas trabalham muito na questão da exploração sexual, né? Do preconceito contra a mulher. Então elas jogam esse olhar no grafite. Então elas estão passando, elas estão fazendo uma forma de luta, criam até ONGs, tem uma grafiteira no Rio de Janeiro, a Anarquia, que ela tem uma ONG associada com a ONU que faz contra a exploração sexual e contra o preconceito contra o negro, né? E principalmente contra a mulher negra. E ela é de favelas perigosíssimas no Rio de Janeiro, assim, então ela faz um trabalho dentro da favela e levou isso pro mundo, sabe? Então eu vejo assim, nesse cenário que a gente tem no Brasil, que já está distinto que o que é grafite e o que é pichação, é super fácil. A pessoa olha e já diz, aquilo ali é um grafite, sabe? É na hora, assim. Na hora a pessoa vai olhar, ou seja, não teve somente o risco ali, que parece uma rubrica, né? Não teve uma rubrica, somente a rubrica é um grafite. Teve um desenho junto, a pessoa já entende que é um grafite. Entendi. E quando se fala em técnica do grafite, por exemplo, o que um grafiteiro precisa ter, manusear para produzir tua obra? Eu falo mesmo em relação a material, eu vi aqui bastante coisa. Precisa ter conhecimento de desenho, ou faz questão de ter esse conhecimento do desenho? O que ele utiliza? Latas? Então, aí tem dois segmentos também, assim, duas ideias entre os grafiteiros. Que tem aqueles que são mais radicais, assim, que dizem que para fazer grafite tem que ser com a lata de spray. Só o spray. Então eles usam só spray, usa 200 latas de spray, que vai ficar uma obra caríssima, porque o spray não é barato no Brasil, né? Mas ele usa somente o spray. E ele vai fazer técnicas de como usar a lata de cada lado, os tipos de bico que saem mais finos, outros saem mais largos, entende? E tem outra linha de pensamento que utiliza qualquer material de pintura. Vai mais para o conceito de que o grafite é aquela arte que está sendo feita na rua. Então tudo aquilo que está sendo impresso na rua é grafite, independente se eu vou com pincel, se eu vou com rolinho, se eu vou jogar a tinta com a mão. Usam até aqueles borrifadores de sabão. Os caras usam aquilo com tinta, sabe, com o dedo, não importa. E você pode mesclar, inclusive. Eu gosto mais dessa ideia,
sabe? Eu gosto mais dessa ideia. Eu já fiz muito grafite com rolinho pequeno, rolinho mais largo, rolo grande para fazer coisas Dá uma enormes. sensação de liberdade também. Sim. E de juntar a tinta dentro de um copo e jogar ela, deixar ela escorrer junto, sabe? Misturar um pouco do abstrato, coisa que você não controla o traço. Você joga e deixa acontecer. E aí você depois pega o spray e joga junto, sabe? Esse mix, pra mim, é mais interessante. Mas eu também faço obras somente com spray também. Então, pra mim, não tem essa limitação. Mas tem muitos grafiteiros ainda que dizem assim, não, o grafite tem que ser só com spray e o cara tá fazendo outra coisa, mas não é grafite. Entendi. Bom, a gente sempre está acostumado de ver em obras de arte a assinatura, né, do autor Sim. da obra. Eu sei, até por visualização e por estudos, que o grafite tem algumas especificidades na assinatura. Existe isso, codinome, a forma de escrever a assinatura, ou é também como a gente vê no quadro de pintura, no canto direito? Como é isso? Isso vem, esses codinomes, isso vem da cultura da pichação. Daquela coisa marginal, ou seja, o cara não pode chegar lá e simplesmente escrever o nome dele porque ele vai ser pego rapidamente, né, pela polícia. Então ele tem que criar um nome, não pode nem ser o apelido que todo mundo conhece, tem que ser um codinome mesmo, com letras entrelaçadas, sabe? Então alguns imitos começam imitando pichadores antigos, mas a ideia é que cada um cria a sua, como uma rubrica, como eu estava falando. Uma rubrica você não vai imitar, o meu nome é Marcelo, o outro é Marcelo, então eu vou fazer igual no dele. Você vai criar o seu, né? É nesse sentido. E aí aquelas pessoas que começaram muitas vezes quando moleque, essa coisa dessa adrenalina de ir na rua e tentar fazer alguma coisa, e depois passaram a começar a produzir arte, aquele codinome, aquela rubrica passa a ser a assinatura das obras. Então ele vai colocar aquela assinatura ali do lado. Não foi o meu caso é minha rubrica mesmo, sabe? Que eu sempre fiz e eu assino elas tanto nas minhas telas quanto na rua. É a mesma assinatura de sempre, mas eu não fazia ela na rua, como o pessoal chega, vou lá só fazer minha assinatura aqui. Entendi. Que é chamada de inscrição urbana. É uma inscrição. Recentemente estava acontecendo, acho que era no Pavilhão das Culturas, no Parque do Ibirapuera, a exposição, ou seja, o grafite das ruas para as quatro paredes, né? Ou seja, vamos fazer... O que você pensa disso, você como artista dessa manifestação? Olha, eu acho muito legal, porque é uma forma, assim, de aquelas pessoas, os apreciadores de arte, né, que conhecem a arte como do mundo, que viaja e tal, conhece vários artistas, eles estarem vendo esses grafites que estão na rua, que muitas vezes estão no anonimato, quando você coloca dentro dessas quatro paredes, que é numa galeria, as pessoas veem com outro olhar. Elas veem, começam a ver, reconhecer aquilo como arte realmente. Né? Porque até hoje ainda tem muita gente que, por mais que você faça um grafite muito bonito na rua, ela ainda diz que aquilo sabe? É coisa de desocupado. O que o cara tá fazendo assim, fazendo isso? Às vezes ela nem sabe que ele é o trabalho dele, que ele tá tirando o sustento dele com aquilo ali. Mas acha que é um desocupado, tá fazendo desenho no meio da rua, coisa de criança, fazendo desenho na rua, sabe? Quando você joga dentro do lugar, não. Aí a pessoa para e diz, não, peraí, eu tenho que prestar atenção no que tá acontecendo aqui. E aí, isso acontece, porque, por exemplo, uma cidade como São Paulo,
tem milhares de grafiteiros lá, mas são poucos os que são reconhecidos a ponto de levarem eles para as quatro paredes. E são artes muito boas mesmo, assim, são os caras que estão ali há 20, 30 anos fazendo grafite. E como eu disse, não só o grafite, mas fazendo outros tipos de arte no seu cotidiano, mas que estão lá dentro. E inclusive é uma forma da pessoa até mesmo levar um pouco do grafite para casa, que aí a pessoa vai e compra uma tela, sabe? Então às vezes ela não pode, ou ela não tem vergonha e tal, não pode no muro dela chegar lá e fazer um grafite no muro dela, mas ela pode ter um pedaço do grafite dentro da casa. Eu vi até notícias que um cara, um arquiteto, ousou de chegar no muro e cortar o muro, ele tirar o muro num guindaste e levar para dentro de uma mansão e colocar como uma parede da mansão lá, aquele muro que estava na rua. Não era só levar o grafiteiro e pintar lá dentro, ele queria aquele muro que estava na rua. Sabe? Uma transposição da arte e daquele pedaço da rua, né? Não foi só a arte que foi para dentro, mas o pedaço da rua, aquele muro na rua foi para dentro também. Eu acho que também tudo isso ajuda a desmistificar essa ideia, desse preconceito, porque acredito que pode haver, né, dessa questão de olhar com outros olhos. Então, acho que trazer também, sair da parte urbana e trazer dentro das quatro paredes, eu acho interessante também, né? Porque você Sim. populariza, né? Também. Exatamente. É uma forma de você dar crédito, né? Você está dando mais crédito àquele artista. Como os Gêmeos mesmo, são nomes assim no mundo inteiro muito conceituados. Sabe? Os caras foram os primeiros a começar a fazer trabalhos dentro de galerias, no Museu do MASP mesmo. E aí e eles vão além do grafite também, eles fazem instalações, cabeças gigantes, onde você pode entrar na cabeça, sabe? Instalações com música, interagir a arte com a música, sabe? E aí não tem aquele limite, né? A gente vê também assim pessoas que fazem o grafite na rua, mas também coloca escultura junto, sabe? Coloca relevos na parede, então acaba virando realmente um 3D, uma terceira dimensão, porque ele tem relevo, tem profundidade, sabe? Tem, por exemplo, que era a coisa que eu estava tentando dizer assim, é o street art, né? O street art ele abrange muito mais do que somente o grafite. Então, todas as intervenções que são feitas na rua é chamada de street art. Então, tem um cara que ele não pinta no muro, ele vai lá no reboco e quebra o reboco para mostrar os tijolos e aonde ele deixa o reboco monta a forma, uma pessoa, as silhuetas de um rosto. Ou seja, ele não usou tinta, mas ele foi descascando o muro que já estava velho, já estava começando a cair os pedaços. Ele foi lá e tirou nos lugares certos e montou uma imagem, sabe? E isso é muito legal, assim, vai além da pintura. A arte sendo ilimitada, né? Ilimitada, exatamente. E, bom, com a sua formação, com antropologia, conhecendo o comportamento humano, a diversidade cultural, compartilha com a gente um pouco da sua experiência lá no norte do país, como foi trabalhar com as diferentes culturas de lá, ensinar o grafite, como foi? Foi muito legal, cara. Eu morei 10 anos em Roraima. Nesse tempo, eu rodei ali também pelo Amazonas, fui um pouco para Venezuela, que faz fronteira ali. E assim, eu conheci uma pessoa que trabalhava com os Yanomami na universidade. No tempo que eu fazia o curso, tinha um cara que trabalhava com eles. E foi aí, a partir dele, que eu comecei a ter os primeiros contatos. Então, alguns integrantes da etnia que iam para a cidade, e às vezes para ir para um hospital, fazer um check-up ou alguma coisa assim, eu conseguia ter contato com eles, ele me traduzia, porque os caras falavam totalmente na língua deles, e ele era um intermédio ali, assim. E depois disso, eu fiz um projeto pela Funarte, que foi contemplado, de fazer uma oficina com eles. Então, por conta dessa minha proximidade com esse rapaz, foi que eu consegui fazer o link de dizer, se eu fizer um projeto assim, de fazer uma oficina com eles,
Vocês aceitam? Vocês trariam eles para cá? Como seria para eu ir para lá? Então a gente descobriu já de cara que ia ser inviável ir até a reserva, né? O avião só vai de 5 em 5 pessoas, quase 1 hora de viagem dentro da floresta, ia ficar mais caro do que ir para a Europa, sabe? O negócio assim. E eu teria que ficar 15 dias por lá, porque o avião só vai a cada 15 dias. Então tava rolando com eles, na mesma época, bateu, de ter uma formação, estava tendo um curso para eles de virem para uma tribo que mora bem pertinho da capital, de Boa Vista. E eu aproveitei que eles iam ficar lá, 15 dias lá, e fui até esse lugar que ficava a 60 quilômetros, e fui e fiz a oficina com eles. E foi muito rico, assim, porque tanto ver como é que se diz? A reação deles com o spray, sabe? Eles ficaram assim encantados quando eu peguei uma folha de papel e fiz um risco assim que saiu com aquele barulho. Eles começaram todos a rir, sabe? Assim de êxtase. Nossa, que legal aquele negócio. E assim, os Yanomamis, eles têm 28 dialetos entre eles. São 4 línguas distintas. Então tinha um único cara que conhecia as 4 línguas, então ele era o intérprete de todos eles. Então tinha um membro, um representante de cada um deles que levantava e falava, aí ele traduzia para outra língua e aí o cara traduzia para mim. Aí eu traduzia para eles, aí passava para o outro, aí chegava nos caras, sabe? E assim, foi uma troca mesmo, porque deu para perceber o quanto eles são hábeis com a mão, sabe? Eu fiz então... Assim, como foi uma oficina bem rápida, o nome do projeto era o Yanomami Pinta os Desafios na Floresta. Então a ideia era que eles colocassem nas telas, a gente fez 4 telas gigantes, eles dividiram nas 4 línguas, cada um ficou com uma tela, deles colocarem quais eram os desafios que eles enfrentavam atualmente. Então teve uns que disseram: o principal desafio da gente é o garimpo. O garimpo que invade as nossas terras, que eles colocam as balsas lá, que destrói o rio, que envenena o rio com chumbo e com mercúrio, na verdade, e mata os peixes. Então foi aí que eles começaram a trabalhar. E aí eu falei para eles que podiam fazer moldes com papel para pintar. Aí eles deitavam no chão e aí ia desenhando, já recortava com estilete, que, sabe, com uma destreza, com aquela mão de cortar tudo certinho, os peixes, os pássaros, sabe, já foram pintando ali. Acabaram me ensinando uma técnica sem querer, sabe? Porque o que eles não gostavam, que eles perceberam, é que quando você pega o molde e você vai pintar, acaba pintando os dedos também. Então eles viram que aquela tinta é ruim de sair da mão, né? Aí o que foi que ele fez? Um foi lá no meio da mata, trouxe 2 gravetos e aí segurava na parede assim, com os gravetos, o molde, e o outro pintava. Aí não pintava as mãos. Eu disse: cara, eu nunca pensei nisso. Vê só. Eu nunca pensei nisso. Eu digo: olha aí, já aprendi mais uma. Por isso que eu digo que é uma troca, sempre é uma troca. Por mais, toda vez que eu vou fazer uma oficina, seja do que for, sempre tem alguém tem uma sacada de alguma coisa que eu trago pra mim também. Sabe? Além de toda vez que eu vou ensinar alguma coisa, sempre tem alguma coisa a aprender. Porque eu sempre estou aberto. Estou aberto a sugestões. Não é aquela coisa assim de dizer: não, é essa minha técnica que eu estou passando, vocês têm que fazer dessa forma. Se não for dessa forma, então não está na minha oficina. Não, eu estou aberto. Se eu conseguir ver o que a pessoa está passando, eu conseguir entender qual foi que ele quis dizer com aquilo, eu digo: ótimo. Se você quer fazer dessa forma, vamos ver se dá certo. Se der certo, beleza, mais uma pro meu arsenal também. Sabe? E aí depois a gente pegou e fez uma exposição nas universidades em Boa Vista, levamos as telas, fizemos uma exposição, trouxemos eles num ônibus lotado, que era tudo que eles queriam, era ir lá na capital, ver como era o negócio. Porque eles realmente eles ainda têm uma preservação da cultura deles ainda bem forte.
diferente de todas as outras 12 etnias que existem em Roraima, que já teve um contato com a nossa civilização há muito tempo, muito mais tempo, e já foi perdido muita coisa. Então, para eles não, eles ainda estão isolados lá no meio da floresta. Para chegar lá tem que ir de avião, senão não tem como chegar. Então você vai ter que fazer uma viagem de 30 dias dentro da mata e fica inviável, não dá para ir pro rio porque tem cachoeiras para você subir a cachoeira, sabe? Então eles ainda conseguem. As duras penas, porque tem lugares onde são mais baixos, por exemplo, eles falaram numa das telas que era o problema deles era o gado. Existiam fazendas que estavam entrando na reserva, não estavam obedecendo a demarcação, estavam desmatando e colocando o boi lá. Então o contato ficou maior ali. Então rixas, e claro, e mortes de ambos os lados. E os caras querendo matar as onças porque botavam o boi lá e a onça ia comer o boi. Né? Então mata a onça também, porque o boi é que tem que ficar aqui. Só que ali é a casa da onça já, né? Aí a história do garimpo, a presença do exército também muito forte lá dentro. Então, eles estão lutando muito ainda com essa questão de tentar manter a sua etnia. E tem um grande representante que é o Davi Copenaua, que é chamado do Dalai Lama da floresta. Porque ele é um cara muito político, assim, de tentar negociar tudo, um líder dos Yanomami que acabou espalhando para todos os povos, porque ele leva a voz desse povo da floresta e tenta fazer tudo com pacificação, né? E não de dizer vamos nos armar, vamos puxar nossos arcos, vamos envenenar as flechas e vamos pegar esses caras, né? Ele evita ao máximo isso. Ele faz de tudo. O filho dele já está fazendo um sucessor dele, que ele acabou criando, por conta da necessidade, um novo cargo dentro da hierarquia, né? Porque tem o Tuxaua, que é o cacique, né? Que chama pro lado de cá, lá chama Tuxaua. Tem o pajé, que é o xamã, né? E agora tem ele, que é o representante externo, né? Como se fosse um relações internacionais, né? Ministro das Relações Exteriores, né? Exatamente. Para tentar fazer esse equilíbrio, de dizer, ó, tudo bem, a gente aceita que vocês estão aí, né? A gente aceita os medicamentos que vocês mandam pra gente, a gente aceita muita coisa, mas aceitem também o nosso limite. Né? Aceite, tem traços da nossa cultura que tem que ser preservado. A cultura deles é toda oral. Sabe? Não existem escritos, eles estão aprendendo agora a escrita. Então, tem um trabalho com eles para criar um alfabeto fonético para que eles possam escrever como eles falam, para eles começarem a registrar todas aquelas histórias que são passadas de geração em geração, que tem desde a origem, que eles têm a origem do mundo, a partir da visão deles, né? E, inclusive, eu achei até engraçado que, assim, eles têm muita facilidade como eu falei, de aprender as coisas. Então, deram um celular para eles mexer. Eu fui ver uma mensagem, o cara tava mandando mensagem de texto na língua deles, sabe? Usando o nosso alfabeto, mas para colocar na língua deles, mandando pro outro. E aí teve um dia que eu tava com o filho do Davi Copenaua conversando, e aí o celular dele toca, ele puxa o celular e fala na língua dele com o cara. Depois ele desliga e volta a falar em português comigo, sabe? Eu disse, cara, que facilidade. Notebook, os caras têm uma facilidade de mexer, que isso quebra totalmente aquele velho paradigma de que eles estavam atrasados. Eram povos atrasados, nós somos evoluídos porque nós temos tecnologia, e aí os caras vão ter que passar por várias etapas até nos acompanhar. Não, se você mostrar a nossa tecnologia para eles agora, eles pegam agora. Só que eles não querem. Tem coisas que eles não querem. Eles dizem, não, a gente quer viver assim, a gente quer viver sem roupa dentro da floresta. A gente não quer energia elétrica, a gente não quer água encanada, a gente não quer IPTU, sabe? A gente quer ficar do jeito que a gente tá. A gente gosta da forma que vive. É por opção e não por atraso mental, sabe?
do que não são capazes. Tem muito desapego da questão financeira, apego com as coisas. Então o notebook está ali, acabou a bateria, ele acha que joga fora. Aí tem que explicar, não, ó, tem um negócio, dá para carregar e dá para usar de novo. Então quando eu for em Boa Vista, no próximo mês eu carrego e volto a usar o notebook. Então deixa ele aqui. Mês que vem eu uso mais 1 hora. E bom, e o segredo de tudo isso é, assim como a arte também, é respeito e tolerância, né? Exatamente. Tudo é possível. Exatamente. Essa tolerância é imprescindível. Você vê o outro sem um julgamento de que se é bom ou é ruim, mas vê o outro pelo que ele é capaz de fazer, pelo que ele acredita e o que ele defende. Maravilha. Marques, olha, parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Obrigado. Suas obras estão sendo expostas na Sala de Freitas, né? Esperamos te ver de novo aqui. Já conhecemos suas obras aqui por Umuarama também. E sucesso! Muito obrigado por aceitar o convite do Conexão Cultura.